Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Bom dia, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Eu sou a Aline Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e começa agora o Amplitude 88, o programa delas na ciência. E antes, eu gostaria de avisar que já começamos nessa semana nossa transmissão definitiva. Por isso, a partir de hoje, o Amplitude 88 começa às 10h30 da manhã, logo após o programa Papo Reto. Em seguida, às 11 horas, você escuta o Fora da Curva. Meio-dia temos o Codinome Resistência e 1h da tarde você pode acompanhar o programa Cantando e Brincando nas ondas do rádio. Isso mesmo, nossa transmissão não é mais experimental. Eu sou Marcelo Dourado, estudante de jornalismo do UFPE também. Lembrando que além da transmissão na 820 AM, você sempre pode nos acompanhar através do celular Facebook. Basta acessar facebook.com/Universitária Paulo Freire. Estamos também no Instagram, no Twitter e no YouTube. Bem, no programa de hoje vamos falar com Jaileila Menezes, professora do Departamento de Psicologia do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, sobre seus estudos em Psicologia Social e Política. Seja bem-vinda, Jaileila. Obrigada, Aline, obrigada pelo convite e bom dia aos ouvintes do Amplitude 88. Como a gente falou agora, né, seus estudos são dentro da área da Psicologia Social e Política. Você pode falar mais pra gente como são esses dois ramos da psicologia? Então, a gente pode pensar o campo da psicologia social e da psicologia política como interessado nas relações entre indivíduo e sociedade. É uma área de estudos dentro da psicologia que visa também problematizar as relações de poder que perpassam a nossa existência. Essas relações de poder, elas não são só institucionais. O poder também ele não está só concentrado no Estado, mas ele faz parte das micro-relações, né? E essa área da psicologia, ela também se dedica a problematizar as desigualdades sociais. É uma área que pensa fenômenos grupais e também pensa o comportamento político, que é intrínseco à nossa existência, né? Ser humano, né? Estar dentro de um campo político. Quer queiramos ou não, a política nos é constitutiva e ela nos define como seres humanos. Então, a psicologia social e a psicologia política, ela se interessa por esse tipo de fenômeno. Jaileila, você é pesquisadora vinculada ao grupo de estudos e pesquisas sobre poder, cultura e práticas coletivas. Explica pra gente, que tipo de pesquisa vocês realizam? Então, o GEPCOL, né, como é conhecido, né, nossa sigla, é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Poder, Cultura e Práticas Coletivas. Ele surgiu em 2006 e é um grupo que tem como membros vinculados a professora Rosineide Cordeiro, do Departamento de Serviço Social, a professora Mônica Rodrigues Costa, também desse departamento, e a professora Flávia Clemente. Então, as três são do Serviço Social, e na psicologia, eu e o professor Pedro Oliveira, né, que atualmente é docente na Universidade Federal de Campina Grande. Então, o nosso grupo existe com duas linhas de pesquisa, que é uma linha de pesquisa interessada nas questões de gênero, família, e uma outra linha de pesquisa interessada na discussão sobre movimentos sociais. Eu poderia dizer que existe uma preocupação, né, que perpassa a todos nós, que é justamente as questões relativas ao poder. Todos nós trabalhamos com, né, esse tipo de preocupação sobre as relações de poder e também sobre as possibilidades de resistência, né? A gente precisa pensar, né, que para além do poder, né, ou junto com o poder, as possibilidades de resistência também estão aí colocadas. E eu diria que para as 4 mulheres que compõem esse grupo, há uma linha que costura os nossos interesses, que é a linha do feminismo, particularmente do feminismo negro, né? Ele tem nos interessado e o professor Pedro tem se dedicado já há bastante tempo aos estudos sobre comportamento político, né? Ele tem uma tese também sobre racismo e aí ele tem estudado essas questões do comportamento político. Então, eu diria que é um grupo que tem pensado, de fato, né, a política, tanto numa dimensão micro quanto numa dimensão macro.
E na sua linha de pesquisa tem bastante ênfase em participação política juvenil, juventude, movimentos sociais, além de outros temas relacionados, certo? Inclusive, um dos estudos que você realizou é sobre os territórios de ação política de jovens do movimento hip-hop. Então, por que a escolha do hip-hop? E o que são esses territórios de ação política dos jovens nesse movimento? Então, essa pesquisa, ela surgiu do meu encontro com a professora Mônica Rodrigues Costa. Nós elaboramos um projeto de pesquisa que ele versava sobre as questões da subjetivação política dos jovens do movimento hip-hop, porque ela já tinha, digamos assim, um interesse por pensar movimento social, e eu tinha interesse já a partir da minha tese de doutorado para continuar problematizando as questões de juventude. Então, unimos esses dois interesses e formulamos essa pesquisa sobre juventude e hip-hop. E aí é importante pensar, né, que o hip-hop, existem várias versões, na verdade, sobre a história do movimento hip-hop, e uma delas é do surgimento desse movimento nos Estados Unidos, particularmente nas periferias, né, nos bairros periféricos, e um movimento que surge pautado numa cultura política, né? A gente pensar que o movimento hip-hop, ele tem elementos que o constituem, que são o DJ, o break, o rap, o grafite, que são práticas artístico-culturais, mas tem um outro elemento que é muito importante de pensar, que faz com que o hip-hop não seja, que seja uma arte comprometida com a política, que é o conhecido como quinto elemento, que é o elemento conhecimento, né? E o que é o conhecimento? Conhecimento é justamente aquilo que vai garantir o que a gente chama de bandeiras ético-políticas do movimento hip-hop. Quer dizer, que é a luta por igualdade, né? A gente está falando de um movimento que surge também muito influenciado pela luta por direitos civis, né, do povo negro, né, do povo afro-americano. Então, é um movimento que ele tem, digamos assim, uma marca territorial muito forte. A gente não está falando de um movimento que surge no centro, por exemplo, de Nova York, mas a gente está falando de um movimento periférico. E que essa característica de ser um movimento de periferia, ela marca digamos assim, a diáspora do movimento hip-hop pelo mundo. Então, quando a gente fala de movimento hip-hop, a gente também está falando da juventude periférica. Veja, a gente pode até tratar separadamente os elementos, né? Então, eu posso pensar um rap que ele não necessariamente esteja comprometido com a mensagem política do movimento hip-hop. E aí a gente fala até que ele tem mais características de uma prática artístico-cultural e não necessariamente a característica de um elemento constitutivo da cultura política do hip-hop. Porque quando os elementos estão em sintonia com a cultura política do hip-hop, eles vão tematizar a justiça, eles vão tematizar e problematizar a desigualdade, eles vão favorecer o conhecimento e o reconhecimento, principalmente, né, da juventude periférica. Não à toa é isso, é um movimento muito marcado pela juventude, né? Quem faz o movimento hip-hop, quem produz no movimento hip-hop são jovens. É tanto que essa questão etária dentro do movimento é uma discussão tensa, né? Porque, claro, muitos iniciam no hip-hop com 15, 16 anos, e, claro, o tempo vai passando e você sai dessa categoria de jovem, por exemplo, para a categoria adulto. Mas você tem toda uma constituição subjetiva que te tornou um jovem do movimento hip-hop. Então, essa passagem da juventude para a vida adulta de um jovem que tem toda essa trajetória no movimento hip-hop não é fácil, né? Porque é isso, ele é muito disseminado como um movimento de juventude, para a juventude. Claro que a produção, ela também extrapola, porque ela é muito voltada, por exemplo, também, né, claro, quando um adulto escuta o rap, que é um rap denúncia, ele pode se identificar com aquilo, porque aquilo vai falar da realidade, vai falar do cotidiano dele. Mas, comumente, são produções feitas por jovens, né? E, indo um pouco mais além, você também orientou uma pesquisa sobre a vivência de jovens e mulheres rappers. Nesse estudo, você notou a presença de desigualdade de gênero no movimento hip-hop?
Pronto. O que é que aconteceu? Quando a gente terminou de realizar a primeira pesquisa, né, que a gente chama também da pesquisona, porque nessa primeira pesquisa a gente fez um trabalho muito legal que foi de mapear o movimento hip hop na cidade do Recife. Em termos de metodologia, isso para a gente foi muito interessante, né? E aí tem uma questão, né, também geracional, que é quando as pesquisadoras são jovens mulheres. E elas estão nesse campo de estudos, né? Hoje eu estou com 44 anos e quando eu fiz essa pesquisa, eu era, né, assim, uma jovem, digamos, de 30, 32 anos. E o tipo de inserção no campo, né, chamou muita atenção para um campo que ele é muito exigente em termos dessa vitalidade da pesquisadora, que a pesquisadora jovem ela é muito bem aceita. E eu, como pesquisadora, naquela época, começava a observar qual era a presença das mulheres na cena do hip hop, né? Então, eu e a professora Mônica, na metodologia de mapeamento que nos levou, né, a acompanhar rodas de break, batalhas de MC, mutirões de grafite, né? E aí eu não posso deixar de dizer isso. Recife é um celeiro muito interessante de produção de hip hop, em todas essas linhas, em todos os elementos. Tem um rap muito vivo, tem um grafite muito vivo, né? Tem um break muito vivo, enfim. Então, a gente, no processo de mapeamento, que envolvia muito a observação do campo, o que é que acontecia? Onde é que as mulheres estavam presentes no movimento hip-hop? E os estudos também indicavam que as mulheres estavam muito num papel de, por exemplo, back vocals do hip-hop. Essas mulheres participavam na plateia do hip-hop, mas não necessariamente, né, elas eram ali, a gente as visualizava no palco do hip-hop, fazendo e mostrando o rap. Mas isso não queria dizer que as mulheres não produziam. Elas produziam, mas sempre tiveram dificuldade de visibilizar a sua produção, né? E aí, assim, foi muito interessante, em todos esses elementos, isso esteve presente. Um grande desejo e uma grande produção também de mulheres, mas com pouca visibilidade. E há que se chamar a atenção também para a grande oportunidade que foi dada, que é historicamente dada aos homens, de circular no espaço público. E a gente está falando de um movimento que ele é eminentemente do espaço público. Se aquele elemento, por exemplo, o rap, se ele não for necessariamente produzido no espaço público, mas ele tem que ser apresentado no espaço público para ele ter vitalidade, visibilidade, para que ele faça sentido, né? Então, assim, a gente está falando de um movimento que ele é eminentemente do espaço público. E em todos os elementos a gente observava como é difícil para as mulheres acessar, circular e se apresentar no espaço público, né? Então, assim, quando a gente fala do rap, tem uma coisa muito interessante, e esse trabalho que eu orientei é a dissertação de mestrado da Natália Rodrigues, que agora está no doutorado e continua estudando a questão da produção cultural por mulheres, da produção musical, inclusive, só que agora não mais o rap, outras produções por mulheres. Então, qual é a especificidade aí do rap? O rap, ele vocaliza, né? O rap, ele traz as demandas e ele denuncia desigualdades. E as jovens que nós entrevistamos, as jovens que foram entrevistadas por Natália na pesquisa, elas diziam justamente disso, né? De situações de abuso sexual, né? De violência sexual, de dificuldade de visibilizar sua produção dentro do próprio movimento e para além do movimento. Então, são mulheres que enfrentam uma dupla desigualdade. Aliás, uma tripla. Porque quando elas decidem participar do hip hop, já tem uma questão na família, né? Então, era muito engraçado, né? Assim, engraçado entre aspas, mas a gente escutava relatos, por exemplo, né, de uma jovem que dizia: eu e o meu irmão adoramos grafite. Nós nos envolvemos com grafite no mesmo momento das nossas vidas. Mas o meu irmão, ele ia para o espaço público e eu ficava grafitando o meu quarto. Aí eu grafitei o meu quarto, depois eu fui grafitar o quintal, e meus pais não deixavam eu sair, mas eu pulei o muro e fui para a rua, e é na rua que eu produzo, porque é na rua que eu tenho a instiga da produção, né? Então, a rua é o elemento inspirador dessa produção, é o que se passa na rua, né?
Mas aí, voltando para o rap, as meninas colocavam muito, assim, de como era difícil, por exemplo, acessar um estilo que é o freestyle dentro do rap. O que é o freestyle? Você tem que fazer uma improvisação no aqui e agora da cena, da situação. E qual é a cena? É você estar em cima do palco com uma plateia te olhando, né? E, infelizmente, as meninas escutavam muito fio-fio, escutavam muito comentários sobre roupa, comentários sobre corpo, e isso interferia na hora da produção da rima, né? Então, como é que eu posso participar de uma batalha de MC? Como é que eu posso fazer um improviso? Como é que eu posso fazer um freestyle? Se outros componentes, né, do meu ser e da minha pessoa é que estão em pauta naquele momento. Se é isso que aquela plateia, né, que a gente sabe que o movimento hip hop, ele é ainda hegemonicamente masculino, ele atrai um grande público masculino. Por quê? Porque ele é de rua, porque é um movimento que, né, ele se passa nesse espaço e ele é mais acessado pelos homens, né? Então, nessa pesquisa do rap, assim como de todos os outros elementos, surgiu muito a questão da desigualdade de gênero. Tanto fora do movimento, né, uma questão social, mas também dentro do próprio movimento. Os meninos, eles têm mais acesso à técnica, né? Por exemplo, DJ. Quem é DJ? Nós temos poucas DJs mulheres, né? Porque o DJ, ele requer muito uso da técnica, né, desses aparelhos, que as meninas ainda não têm tanta oportunidade assim para desenvolver. E aí, algumas relatavam que, como precisavam do contato com alguns meninos, infelizmente, em alguns momentos rolavam situações de assédio, né? Então, assim, são pesquisas que denunciam muito essa questão, né, as questões de gênero dentro do movimento. Claro, existem também desigualdades de gênero entre as próprias mulheres. Isso aparece, né? E aparecem pautas, assim, que inclusive chegam a tensionar dentro do movimento femininas versus feministas do movimento hip hop. Então, são questões que a gente teve a oportunidade, enfim, de se deter sobre elas. Temos algumas produções, artigos, né, que estão divulgados aí para quem quiser acessar mais e melhor, né, essas produções. E foi muito interessante também, nessa pesquisa do rap, o uso que nós fizemos das letras de rap num contexto de entrevista. Porque quando você produz a letra, você pode analisar na pesquisa só a letra. Mas você também pode levar aquela letra para mediar a entrevista. E aí é interessante, porque, por exemplo, a jovem está fazendo a entrevista hoje, mas aquela produção foi de 1 ano ou 2 anos atrás. E aquilo faz com que ela rememore algumas situações, né, que foram vividas naquele momento histórico por ela. Então, acho que é um pouco por aí que tem, né, a gente tem pensado e tentado inovar nesse campo das pesquisas com juventude. E onde a gente pode acessar essas pesquisas? Então, essas pesquisas, elas estão acessíveis, vários artigos estão acessíveis na própria internet. Se você entra pelo Cielo, coloca, né, ou o nome do JEPCOL, ou meu próprio nome, né, que tem orientado, né, e aí a gente tem produzido muito, né, nesse tipo de, enfim, pegada, como os jovens dizem. Então, você pode acessar pela internet. Tá certo. Vamos fazer uma pausa agora na nossa conversa e já voltamos aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Programa Entre. Arte, política, periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio Paulo Freire. Como convidado do Codinome Resistência, Paulo André Araújo, que é dirigente do Movimento Nacional de Luta à Moradia, aqui em Pernambuco. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a OLMP, ela tem uma relação muito próxima com o nome do programa, Resistência, né? O surgimento do nosso movimento e de tantos outros movimentos sociais que lutam por moradia no Brasil, ele se dá justamente pela inércia do poder público, pela ausência
né? Porque a questão da política pública de moradia, ela é uma das mais importantes, que deveria ter um carinho, né, um apreço maior dos gestores. Mas infelizmente a moradia, ela não é vista com bons olhos pelos gestores, porque a moradia, ela não é uma coisa isolada. Ela tem uma questão que a gente chama de habitabilidade, que é um conceito que discute a moradia com a questão dos serviços, como saúde, transporte, e infelizmente os movimentos surgem e na verdade buscam meios de provocar o poder público, né, através do direito de exigibilidade, provocar o poder público no sentido de garantir que nós queremos é o direito à cidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com o 38, o programa Delas na Ciência, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. A gente conversa com a Jaileila Menezes, professora do Departamento de Psicologia do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, sobre seus estudos de Psicologia Social e Política. Então, voltando à nossa conversa, além das pesquisas sobre jovens no movimento hip hop, outra que chama bastante atenção é o estudo sobre os sentidos da escola pública para jovens pobres da cidade do Recife. Você pode nos falar como vocês realizaram essa pesquisa e o que você descobriu nesse estudo? Então, essa pesquisa foi um trabalho de conclusão de curso. Eu sou professora do curso de pedagogia aqui no Centro de Educação, e essa pesquisa, ela foi de fato uma pesquisa muito bonita e foi muito gostosa de fazer. Nós trabalhamos a partir de uma inspiração de uma pesquisa que usava cartas, né? Cartas de jovens do ensino médio. E aí nós utilizamos essa metodologia das cartas para pensar esses sentidos de escola pública para jovens aqui do Recife. E na pesquisa, assim, aparecia muito a questão da violência presente na escola, né, infelizmente, e aparecia muito também as dificuldades com relação à infraestrutura. Os jovens se ressentiam muito de estar num espaço que eles gostavam de estar, né? Então, ao contrário do que muitos diziam, de que o jovem não gosta da escola, esses jovens que nós acessamos, eles gostavam muito da escola, mas eles reclamavam muito de uma escola que era deteriorada, né? De uma escola onde eles olhavam para as paredes estavam sem pintura, a merenda não era de qualidade, então não existia um espaço adequado para um momento de lazer, de entretenimento na escola, e aí eu destacaria muito esses dois pontos, né? A presença da violência no espaço escolar e esse ressentimento, essas dores que eles sentiam, né, com relação a não ter um espaço que eles julgassem acolhedor, né? Porque por conta dessas dificuldades de infraestrutura. Então, essa pesquisa, ela está acessível porque ela foi publicada na revista Niños e Juventude, que é uma revista da Colômbia, é bem interessante. E o bom é que foi feita por alunas do curso de pedagogia. É muito legal quando a gente tem no processo de formação de estudantes, né, essa experiência do TCC, que ela tem esse tipo de êxito, né? O TCC, ele não fica engavetado, ele vai para o mundo. E foi muito legal a possibilidade de publicação, né, dessa pesquisa e de falar de jovens que estão no Nordeste do Brasil e falando sobre essas questões, né, de que gostam da escola, mas que infelizmente vivenciam esses dois problemas, né, bem graves, da violência e da falta de investimentos na infraestrutura. E no caso, essa violência seria dentro do ambiente escolar, entre os alunos? Seria isso? Isso, eles falavam, na verdade, quando a gente pega o tema da violência, ele tem várias camadas, né? Então, eles falavam de uma camada que era mais intersubjetiva, que era das questões de grupo que aconteciam entre eles, mas também de uma violência que acabava entrando na escola, né? Que era a violência do tráfico de drogas, né? Que eram, enfim, outras violências que tensionavam o espaço escolar, como, por exemplo, a própria violência institucional, de alguns jovens que não se sentiam que sua cultura era reconhecida pelo currículo escolar. Então, são várias camadas aí de violência, né? Essa violência que acontecia, sim, entre eles, a violência dos xingamentos, a violência
dos preconceitos, das discriminações, a violência institucional também. E assim finalizamos o livro 38, o programa de Delas na Ciência. Eu gostaria de agradecer bastante a nossa convidada de hoje, a professora do Departamento de Psicologia do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, Jadela Menezes. Muito obrigada. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Basta buscar por Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da UFPE, Aline Melo, Elizabeth Bandeira e Marcelo Dourado, com os trabalhos técnicos de Henrique Jonatas e nas redes sociais, William Araújo. A supervisão é da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. E a música tema do programa é a faixa Creative Minds, do Ben Sond. Tenha um bom dia.